Alguns jogadores de futebol têm que esperar meses e até anos para finalmente se vingar de quem os ofendeu. Mas neste vídeo você verá momentos em que a justiça foi instantânea. Os heróis de hoje conseguiram zombar de seus agressores dentro de um único jogo de futebol. Neste vídeo vou contar sobre casos de karma instantâneo no futebol e você certamente ficará surpreso. Antes de começar, já peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder o próximo vídeo. Tenham um bom vídeo e vamos lá! E vamos começar, talvez com o caso mais inofensivo que ocorreu durante o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Real Madrid. No início do primeiro tempo, Marcelo ludibriou de maneira provocativa seu compatriota Daniel Alves, fazendo o giro de Zidane. Qualquer zagueiro ficaria desconfortável sendo ludibriado, e considerando o histórico deles, quando Daniel Alves defendia as cores do clube azul-grená, isso era ainda mais desagradável. Mas após apenas 13 minutos, Neymar fez exatamente a mesma jogada para superar Marcelo. Embora Alves não tenha pessoalmente debochado do oponente, ver Neymar se vingar por seu companheiro foi igualmente satisfatório. E no jogo entre Chelsea e Newcastle, sem exagero, a justiça prevaleceu. Até o minuto 83, os Blues mantinham a vantagem de um gol até que ocorreu um incidente desagradável. O zagueiro do Newcastle, Yedlin, em um duelo com Olivier Giroud, atingiu o atacante com o cotovelo no rosto. Giroud não é o tipo de jogador que se contorce de dor. E como vemos no replay, o americano realmente acertou duramente Giroud no queixo. O auxiliar, que estava a poucos metros do episódio, também por alguma razão não percebeu a infração. E Yedlin continuou o jogo tranquilamente, enviou um passe na área e os preto e branco igualaram o placar no confronto. Giroud contestou, mas o árbitro nem quis ouvir e apenas apontou para o centro do campo. Mas o mais agradável aconteceu 5 minutos depois. O Chelsea cobrou uma falta onde Willian mandou um passe para a área. Giroud desviou para o meio, Marcos Alonso chutou e a bola bateu no jogador do Newcastle, acabando na rede. Ironicamente, o provocador Yedlin foi o autor do gol contra. Tenho certeza de que muitos de vocês se divertiram com o que aconteceu. Neste caso, Cristiano Ronaldo claramente lamentou ter irritado Florenzi. Em um dos momentos de confronto entre Roma e Juventus, Edin Dzeko se machucou e estava caído no gramado. Mas o português não parou de jogar. O árbitro interrompeu o jogo e o capitão do clube romano, Alessandro Florenzi, começou a confrontar Ronaldo. Cristiano reagiu instantaneamente. Ele colocou o dedo nos lábios e depois fez um gesto característico com a mão. Os jornalistas italianos decifraram o que Ronaldo estava dizendo para Florenzi. "Fique quieto, você é muito pequeno para falar comigo." Então ele riu e mostrou novamente o quão pequeno Florenzi era. No final, o conflito foi resolvido, mas o italiano deu sua palavra. Afinal, 20 minutos depois, Alessandro conseguiu marcar o gol da vitória no confronto e, ao comemorar, imitou os tiros de teia do Homem-Aranha. Ronaldo não comentou esse episódio após o jogo, e Florenzi pode estar satisfeito com como tudo terminou. Pequeno ou não, o importante é que ele trouxe a vitória para a equipe sobre a Juventus. A estrela do clube parisiense Kylian Mbappé decidiu se vingar dos torcedores de seu ex-clube. Depois de se transferir do Mônaco para o PSG, o francês conseguiu marcar em apenas um dos 7 jogos contra seu antigo clube. Em 2019, jogando em casa, Kylian fez um hat-trick, mas ele optou por não comemorar nenhum dos gols, prestando homenagem ao Mônaco. No entanto, meio ano depois, na 15ª rodada da Ligue 1, surgiu a oportunidade de marcar no estádio de seu ex-clube. Kylian abriu o placar, mas durante a celebração mostrou que ainda respeitava sua antiga equipe. No entanto, os fãs do Mônaco não se importaram, pois começaram a vaiar o jogador, o que claramente não o agradou. E nos últimos segundos do jogo, o francês conseguiu marcar seu segundo gol, e dessa vez não segurou as emoções. Muitos entenderam que ele fez isso por falta de respeito dos fãs após o primeiro gol, e o próprio Mbappé confirmou isso em uma entrevista pós-jogo, dizendo: "Não comemorei o primeiro gol porque aqui eu treinava e jogava, era minha casa, mas decidi comemorar o segundo gol por causa dos insultos. Eu tive que responder, isso foi muito agradável." Neste caso, o vingador foi o gandula do Ajax. No terceiro minuto de acréscimo, com o placar em 2-1 a favor dos romanos, o defensor da Roma foi cobrar um arremesso lateral, e o gandula jogou a bola para ele. Mas ao pegá-la, ele imediatamente a jogou para o lado, e foi pegar outra bola para o arremesso que estava mais distante, prolongando assim a disputa. As ações do defensor claramente desagradaram o garoto, e ele lançou a bola com toda a força no rosto desse jogador da Roma, que não estava olhando na sua direção. O jogador não esperava tal atitude, e então conversou com o rapaz. No entanto, Sergei Karasev mesmo assim mostrou o cartão amarelo ao defensor.
Este incidente demonstra que é melhor não irritar Lionel Messi. Em um dos jogos da Copa del Rey, Barcelona e Espanyol, dois adversários históricos se enfrentaram. Em um dos lances, o goleiro visitante Pau Lopes e Lionel se chocaram, mas o goleiro, ao levantar do gramado, intencionalmente pisou no pé de Messi. O argentino não se contorceu de dor, mas ao se levantar, começou a esclarecer as coisas com o espanhol. Até Luis Suárez teve que separar os jogadores. Mas como eu disse antes, não vale a pena irritar o argentino, pois no segundo tempo Messi teve a chance de cobrar uma falta. Ele correu e com um chute poderoso enfiou a bola no gol por cima da barreira. Suárez se aproximou do goleiro e gritou algo diretamente em seu rosto. Após o jogo, Messi e Neymar nem sequer apertaram a mão de Lopes, e em uma entrevista pós-jogo, o goleiro afirmou que não pisou no pé de Léo de propósito. Aliás, mesmo meses depois, em um jogo da La Liga, os jogadores do Barcelona lembraram ao goleiro suas ações, zombando dele após cada gol marcado. Em julho de 2019, ocorreu um jogo amistoso entre o Bayern e o Real Madrid. No minuto 84, os merengues cobravam uma falta a 23 metros do gol. Os bávaros já lideravam por 3-0 naquele momento. E em campo pelo Real estavam apenas os reservas, que claramente não eram especialistas em cobranças de falta. Foi então que o defensor do Bayern, Niklas Süle, decidiu brincar com Rodrigo. O brasileiro preparou a bola e o alemão, sem segurar o sorriso, gritou algo na direção do cobrador. Acredito que Rodrigo não entendeu o que foi dito, mas um segundo depois o alemão claramente se arrependeu do que disse, pois o brasileiro encaixou a bola com um belo chute no canto mais próximo do goleiro, marcando um golaço contra o clube de Munique. Certa vez até mesmo o lendário atacante da seleção da Ucrânia conseguiu se vingar do maior goleiro alemão. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Milan e Bayern disputavam a vaga nas quartas de final. E até aquele momento, os italianos haviam marcado um gol, mas considerando o empate no primeiro confronto, esse placar escorregadio não proporcionava confiança alguma. No minuto 23, surgiu a oportunidade para os vermelho-negros aumentarem a vantagem com um pênalti. Andriy Shevchenko se aproximou da bola, mas não conseguiu lidar com os nervos e chutou para fora do gol. Então, o goleiro do Bayern, Oliver Kahn, decidiu abalar ainda mais a confiança de Andriy. E logo após o erro, ele correu até o atacante ucraniano e gritou: "Você não será capaz de me marcar, lembre-se disso." Shevchenko estava desapontado, mas as palavras de Kahn não o afetaram de forma alguma, pois 2 minutos depois, Andriy foi o primeiro a alcançar a bola após um cruzamento de um companheiro e a cabeceou diretamente sob a mão de Oliver. O goleiro alemão poderia ter defendido, mas se atrapalhou e pagou pelo que disse. O gol foi decisivo para o Milan, e Shevchenko deu ao seu clube um lugar nas quartas de final. E por que os fãs não devem irritar as estrelas do futebol mundial? Cristiano Ronaldo mostrou o porquê. Em 2015, a seleção de Portugal viajou para enfrentar a Armênia em um jogo de qualificação para a Eurocopa. Durante o treino pré-jogo, os torcedores armênios começaram a entoar o nome de Messi. Ronaldo mostrou que não ouviu e incentivou os fãs a gritarem ainda mais alto. E o que aconteceu no jogo? No minuto 29, Ronaldo marcou o primeiro gol de pênalti. 20 minutos depois, Cristiano aproveitou um erro dos jogadores da seleção armênia e marcou o segundo gol. Durante a celebração, ele colocou a mão na orelha de forma provocativa, insinuando que não os ouvia. 3 minutos depois, Ronaldo fez um hat-trick com um chute brilhante de fora da área e mais uma vez zombou dos fãs, mostrando o mesmo gesto da comemoração do segundo gol. Portugal venceu a Armênia por 3-2 e Cristiano efetivamente conquistou a vitória para sua equipe. Vale a pena pensar se é melhor não provocar os grandes jogadores. Em maio de 2020, o Borussia enfrentou o Schalke. Naquela época, os torcedores não podiam assistir a AOS jogos, então qualquer espectador assistindo pela televisão poderia tranquilamente captar as conversas dos jogadores. Um desses momentos ocorreu no meio do primeiro tempo, quando o jovem defensor francês Jean-Claire Todibo tentou resolver as diferenças com Haaland. O francês não gostou de como o jogador do Borussia o atingiu durante a cobrança de um escanteio e depois gritou em direção ao norueguês com palavras não muito agradáveis. Não posso citar literalmente o que Todibo disse, mas figurativamente falando, o defensor insultou a avó de Haaland, que apenas riu em resposta. O árbitro apaziguou o conflito e explicou para os jogadores que na próxima vez mostraria cartões. 6 minutos depois, o atacante escapou dos defensores do Schalke, incluindo o próprio Todibo, e finalizou um passe do parceiro abrindo o placar na partida. Como costuma acontecer, o gol acabou sendo decisivo, e suponho que Haaland provavelmente não entendeu o que o francês disse a ele. Afinal, todos vocês devem se lembrar de como o norueguês se vingou do goleiro do Sevilha, mesmo sem entender o que o goleiro disse.
Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!